Fala galera, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Lianco se torna alvo do Vasco na próxima janela, diz jornal. Lianco é discutido nos bastidores do Vasco. Em matéria divulgada pelo Lance neste sábado 25, o zagueiro Lianco, que atualmente defende o Al Gharafa do Catar, é um dos nomes cotados a vestir a camisa do Vasco ainda essa temporada. O jogador está emprestado ao clube catarí pelo Southampton. O jogador, que atualmente está com 27 anos, tem contrato com o clube inglês até o meio do ano que vem. Situação do atleta. Com bons desempenhos defendendo as cores do Al Gharafa, a equipe catarí enviou uma proposta ao clube inglês que, por sua vez, aceitou. Por outro lado, existem propostas de times brasileiros e, conforme a apuração, Lianco está conversando com os clubes. Não há confirmação que um dos clubes com os quais Lianco vem conversando seria o Vasco. Porém, com a iminente saída de Guelry Medel do Gigante da Colina, é possível que a equipe do Rio de Janeiro busque o atleta, que já é um desejo antigo. O passe do jogador de Premier League é avaliado em cerca de 3 milhões de euros, reais aproximadamente 16,7 milhões. Lianco atua principalmente pelo miolo de zaga, mas também pode quebrar um galho pela lateral direita. Carreira do defensor. Lianco fez categoria de base no Botafogo e São Paulo, mas esteve em seu primeiro jogo pelo profissional no time paulistano. Após sair do tricolor, o zagueiro teve passagens por Torino, Bolonha, Southampton e Al Gharafa. Ao todo, o jogador participou de 159 jogos em sua carreira. Lianco marcou 6 gols e ofereceu 3 passes para gols. Coutinho convida Souza para voltar ao Vasco com ele. O Vasco da Gama vive um momento turbulento, com uma batalha judicial entre o clube e as 777 partners pelo controle da equipe. Recentemente, a diretoria liderada pelo ex-jogador Pedrinho conseguiu uma liminar na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, reassumindo o comando do clube. Mesmo em meio a essa crise, Felipe Coutinho deu mais um passo em direção ao Vasco da Gama. O Aston Villa está trabalhando nos bastidores para rescindir o contrato do jogador. O Vasco da Gama é o destino mais provável, considerando o desejo do atleta em retornar ao Brasil e ao clube que o revelou. Ligação de Coutinho. Próximo de voltar ao Vasco da Gama, o meio-campista Felipe Coutinho teria feito um convite ao volante Souza, atualmente jogando na Turquia. A informação é dos jornalistas Leonardo Baran e Thiago Carvalho. Formado nas categorias de base do Vasco, Souza tem 35 anos e uma vasta experiência internacional, e pode estar de saída do Istambul Başakşehir. Souza está em negociações para rescindir seu contrato com o Istambul Başakşehir. O volante tem interesse em voltar a vestir a camisa do Vasco. A possível volta de Souza somada à de Coutinho representa uma tentativa do Vasco em fortalecer seu elenco com jogadores experientes e identificados com o clube, para superar a crise interna e reconquistar a confiança dos torcedores. Futuro do Vasco. V Sports, que é proprietária do Aston Villa, negocia para comprar a SAF do Vasco. A empresa tem um histórico de administrar outros clubes ao redor do mundo. Se concretizada, essa negociação pode ser um passo crucial para o futuro do Vasco da Gama, tanto dentro quanto fora de campo. Medel pode deixar o Vasco e assinar com o campeão da Libertadores. Medel de saída? Mirando mudanças no elenco, Vasco pode ter uma chegada importante para a próxima temporada. Felipe Coutinho. A diretoria considera bem próximo o acerto com o jogador, segundo G. Além disso, a equipe já possui um novo treinador, Álvaro Pacheco, que deve iniciar os trabalhos com o elenco nesta sexta-feira 24, no CT Moacir Barbosa. Porém, saídas também podem acontecer. Siga o canal do Somos Fanáticos no WhatsApp. A passagem de Guelry Medel no Vasco pode estar chegando ao fim. Com contrato até o final deste ano, o chileno revelou à diretoria que deseja procurar uma nova equipe. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luiz Merlo. Boca Juniors surge como opção. O zagueiro de 36 anos acabou perdendo espaço na equipe e pode acabar defendendo as cores do Boca Juniors da Argentina, clube que defendeu entre 2010 e 2011, ainda segundo o jornalista. Medel viveu momentos de altos e baixos na equipe vascaína. Ele era bastante ligado à antiga comissão técnica de Ramon Dias e Emiliano Dias, mas sua situação mudou após a saída da dupla. O jogador chegou a ser relacionado para as partidas, mas não chegou a entrar em campo. A decisão de liberar o jogador pode aliviar a folha salarial do clube, que mira fazer investimentos na janela do meio do ano. Defendendo as cores do Vasco, ao todo Medel atuou em 32 partidas, sendo 20 na última temporada e 12 neste ano.
Sua última partida foi na goleada sofrida pelo Criciúma por 4-0 em São Januário. Vasco, saiba quando Álvaro Pacheco deve estrear no Cruz-Maltino. Álvaro Pacheco chegou ao Rio. O Vasco da Gama contou com a chegada do treinador Álvaro Pacheco neste domingo, 19. O português chegou ao Rio de Janeiro após deixar o Vitória de Guimarães, um dos destaques da Liga Portugal nesta temporada. Com isso, com o técnico em solo brasileiro, a torcida do clube carioca deseja saber se Álvaro Pacheco começará o seu trabalho à frente do Vasco da Gama na próxima partida contra o Fortaleza. No entanto, em função de questões burocráticas como visto de trabalho para estrangeiros, o português não deve estar apto para o duelo contra o Leão do Pici. Na próxima terça-feira, 21, às 21h30, horário de Brasília, pela Copa do Brasil, quando estreia o novo treinador do Vasco. Logo, a estreia de Álvaro Pacheco no Vasco deve acontecer contra o Cruzeiro, no dia 2 de junho, domingo, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontecerá em São Januário, às 18h30, horário de Brasília. Álvaro Pacheco estará nas instalações do clube a partir desta segunda-feira, 20. Em resumo, o português poderá conhecer as dependências do clube e o elenco vascaíno. Dessa forma, os auxiliares técnicos Pedro Valdemar e José Teixeira, o profissional de alta performance, Ricardo Pereira, e Leandro Mendes, preparador físico, completam a nova comissão técnica do Vasco. Em resumo, o treinador do Vasco da Gama esteve à frente de Vizela, Estoril e Vitória de Guimarães. Na última temporada, Pacheco comandou o Vitória por 40 partidas com 21 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. Por outro lado, a equipe comandada pelo treinador português marcou 71 gols, enquanto o sistema defensivo sofreu outros 51 tentos neste período. Álvaro Pacheco chega ao clube como esperança de melhores momentos do Cruz-Maltino nesta temporada. Vasco, dirigente atualiza negociação por Felipe Coutinho. Dirigente do Vasco fala sobre Coutinho. O Vasco da Gama segue em negociações para repatriar Felipe Coutinho. O meia-atacante de 31 anos pertence ao Aston Villa, mas está emprestado ao Al Duhail da Arábia Saudita. Na entrevista coletiva de apresentação de Álvaro Pacheco, novo treinador do clube carioca, o diretor executivo de futebol, Pedro Martins, contou algumas novidades em relação às negociações para contratar o jogador. Pedro Martins falou que a volta de Coutinho ao Vasco ainda não é uma certeza, mas que a torcida pode enxergar a chegada do atacante com otimismo. Não dá para cravar que ele vem, mas dá para demonstrar otimismo porque quando o jogador quer vir, é fundamental e importante, disse. Por outro lado, o diretor de futebol da equipe ainda falou que o acordo não tem uma previsão para acontecer, mesmo que o atleta aceite reduzir o salário. Se isso vai demorar muito mais ou muito pouco, depende de uma série de outras questões. Mas o fato de ele querer estar aqui é muito forte para que essa negociação caminhe bem, completou. Números de Coutinho na temporada. Felipe Coutinho está emprestado ao Al Duhail desde o começo desta temporada. Em resumo, o brasileiro disputou 23 jogos na Liga Saudita, com 8 gols marcados e outras 3 assistências. Por outro lado, um fator que dificulta a vinda de Coutinho para o Vasco é seu contrato com o Aston Villa, que é válido até junho de 2026. O clube inglês desembolsou cerca de 20 milhões de euros para contratar o brasileiro. Em resumo, o meio-campista brasileiro acumula também passagens por Inter de Milão, Espanhol, Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique. Coutinho tem um currículo vencedor, com conquistas da Champions League, 2 edições da La Liga, além Bundesliga e Copa América. E você, torcedor? O que você acha da situação de Felipe Coutinho no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.